Agora a gente vai contar para vocês o que aconteceu na sexta-feira. Muita gente me mandou mensagem, inclusive, perguntando: Débora, o que aconteceu na sexta-feira? Que a Bolsa subiu tanto, né? Foi o melhor desempenho da Bolsa desde dezembro do ano passado. A gente teve um dia bem atípico aqui na nossa Bolsa. Na verdade, não foi atípico, ele foi muito otimista. Foi uma alta generalizada, exceto 6 ações caíram, mas todo o resto subiu na nossa Bolsa. Então, a gente tem um dia de bastante movimentação positiva. E a gente viu vários portais noticiando como se fosse uma reação única ali à pesquisa da Datafolha, que mostrou que a popularidade do presidente Lula caiu para os piores patamares, que foi ali o pior patamar. Vamos trocar aqui, vamos colocar as manchetes do mercado financeiro. Mercado financeiro porque, né, se a gente pensar, não é essa também. É aquela que mostra ali tipo um painel com manchetes que foram veiculadas na sexta-feira, dando a entender que o único motivo... a gente não tem o painel, gente, desculpa. Então vamos lá, o único motivo, único e exclusivamente, a nossa Bolsa estaria reagindo. Eu posso até ler para vocês essas manchetes. Vamos lá, eu vou pegar aqui, eu leio para vocês, porque a gente tem uma série de notícias que foram veiculadas na sexta, dando a entender justamente que a única coisa que movimentou a nossa Bolsa durante o dia foi a reação à Datafolha. Então vamos lá, eu vou pegar aqui para vocês, um minutinho que eu já pego aqui. Mas a gente teve essa movimentação aí do mercado financeiro bem positiva e justamente as notícias bem distorcidas também, porque eu vou mostrar que tem pelo menos uns 5 motivos para a Bolsa subir na sexta e esse foi só um empurrãozinho, mas vamos lá. Vou pegar aqui para vocês, porque a gente faz ao vivo, a gente se vira nos 30 aqui, bora, vamos lá. Tem tanta coisa que a gente monta que é até difícil de achar, mas vamos lá que esse... tá lá. Ó, Metrópolis. Dólar cai, Bolsa sobe, mercado comemora a queda de aprovação de Lula. CNN Money. Dólar intensifica a queda e Bolsa arranca após Lula despencar no Datafolha. Tem mais uma aqui. Ah, agora tá aí, ó. Agora, tá vendo? Não tô mentindo, hein? Ibovespa hoje salta com a queda de popularidade de Lula, entenda a reação do mercado. Então vamos entender esse imbróglio? Realmente o mercado financeiro reagiu ou não a queda da popularidade do Lula? O que aconteceu na sexta? Bom, vamos começar do começo, tá, gente? Então, a nossa Bolsa, ela já estava num movimento de alta firme desde o início da sessão, tá? Então, a gente teve um dia de alta bem firme na Bolsa. Antes de tudo isso acontecer, a nossa Bolsa já estava andando ali, já estava subindo praticamente 2%. Então não dá para falar que isso foi um reflexo do Datafolha. Então vamos entender o que veio antes para poder contrapor e poder entender o que realmente movimentou a Bolsa na sexta. Primeiro, pesquisa no Foz do Amazonas, tá? Então, na sexta-feira teve ali a autorização para pesquisa, para exploração do petróleo no Foz do Rio Amazonas. E isso favoreceu muito a Petrobras, tá? Lembrando que a Petrobras, ela tem 12% do peso do Ibovespa. Então, 12% de tudo que compõe o Ibovespa, das 87 ações, pensa que tem 87 ações no Ibovespa, 12% do peso está em 2 ações que é praticamente Petrobras 3 e Petrobras 4, a ordinária e a preferencial. E elas foram muito favorecidas por esse movimento, por essa notícia de que a gente ia ter autorização para pesquisa lá no Foz do Amazonas. Isso deu fôlego para a Petrobras, ela estava desde o início do dia subindo bastante. Inclusive, ela acabou indo na contramão do petróleo, que caiu naquele dia. Ela subiu mais de 3% durante o dia. Então, foi realmente uma alta bem sustentada pela Petrobras e pelo peso que a Petrobras tem. Esse é o ponto 1. Segundo ponto, possível espaço aberto para negociações de tarifas com o Donald Trump. Porque ele, no seu memorando, no último memorando que ele divulgou em relação às tarifas, parece que teve ali um anúncio de possíveis negociações naquelas tarifas recíprocas. Então, abriu um espaço para essa negociação. E o mercado começou a entender que o Brasil pode se favorecer dessa abertura de espaço. Então, isso trouxe um alívio de forma global, mas trouxe um alívio para a Bolsa brasileira também. Então, a nossa Bolsa caminhou no positivo, ela foi tomada ali por um otimismo justamente
por conta dessa abertura de espaço para negociar as tarifas. Então, pode ser que o tom não seja tão rígido e pode ser que tenha espaço aberto para essa negociação. Terceiro ponto, reunião na Fiesp. Então, a Fiesp não infla só pato amarelo, ela também faz reunião. E aí a gente teve uma reunião lá em relação justamente às tarifas do Donald Trump. Como poderia ter uma negociação do setor siderúrgico em relação a essas tarifas impostas ao Brasil. E aí a gente tem a chance do Brasil ser próspero nas negociações, isso segundo a Fiesp, sobre as tarifas de aço, porque tem margem de negociação com a possibilidade do Brasil começar a importar mais gás liquefeito dos Estados Unidos. Então, como teria aquela coisa da reciprocidade, se o Brasil começar a importar mais gás liquefeito dos Estados Unidos, segundo a Fiesp, isso poderia favorecer o Brasil nas negociações do tarifácio. Então, isso teve também um fôlego positivo. Ó, já listei 3. Vamos para o quarto. Gabriel Galípolo falando nessa mesma reunião da Fiesp. Então, ele foi participar de uma reunião na Fiesp e ele teve um discurso bem alinhadinho ao que o mercado queria ouvir. Falou de inflação, falou de possíveis altas da Selic, ele deu o recado do jeito que o mercado gosta de ouvir. E o mercado ficou mais aliviado em relação também à política monetária aqui no Brasil. Então, quarto motivo, o mercado reagindo bem às falas de Galípolo. Então, aqui antes da Datafolha sair, a gente já tinha 4 motivos para a nossa bolsa subir. Mas não para por aí, porque a gente ainda teve varejo nos Estados Unidos. Saíram os dados do varejo de janeiro, na sexta-feira, eles saíram de manhã. E eles vieram muito abaixo do esperado. O mercado estava projetando vendas no varejo mais altas, essas vendas vieram muito abaixo do esperado. E isso deu um fôlego também para que uma expectativa de corte nos juros dos Estados Unidos voltasse a aparecer. Os dados lá eles estão sendo muito importantes para a decisão dado a dado. Então, assim que sai um dado, o mercado já reage, porque tem muita incerteza para onde vai os juros nos Estados Unidos. Então, ninguém sabe qual vai ser a política monetária do próximo mês, porque a cada dado o Banco Central de lá vai decidir a política monetária. E os dados até então estavam mostrando para uma expectativa de que a taxa ia ser mantida, que não ia ter corte. E isso acaba diminuindo o apetite pelo risco de uma forma geral no mundo e também fortalecendo o dólar. Quando veio uma notícia que vai na direção contrária disso, então tem uma notícia que favorece o corte de juros, o dólar enfraquece e a gente tem uma queda nos juros das treasuries, aqueles rendimentos que bateram ali as máximas dos últimos tempos, quando saíram os dados mais recentes ali do mercado de trabalho primeiro, e depois a gente teve outros dados que favoreceram isso. Então, a gente tem essa volta das treasuries para um patamar mais baixo. Isso favorece o risco por mercado emergente. A gente até falou disso quando saíram os dados de inflação, também acima do esperado, tanto ao consumidor quanto ao produtor. Todos os dados, como eu falei, estão sendo olhados gradativamente, conforme eles vão sendo divulgados. Como esse dado do varejo jogou um pouco de areia na expectativa de que a taxa de juros pode ser mantida e favoreceu o corte, porque a atividade econômica de lá pode estar desaquecendo, isso também deu fôlego aqui para a nossa bolsa. Então, eu já listei 6 motivos para a gente ter alta na bolsa antes da Datafolha. Então, antes do Datafolha sair, a gente já tinha uma alta bem sustentada na bolsa lá perto dos 2%. Quando o Datafolha saiu, que já foi no fim da tarde, já foi ali depois das 3h30, 4 horas, a bolsa teve um fôlego extra. Então, a gente, sim, teve um movimento de reação do mercado financeiro em relação à queda da popularidade, mas não foi assim o motivo que fez a bolsa virar. Então, a bolsa estava no negativo e foi para o positivo depois do Datafolha? Não, ela já estava com uma alta bem sustentada. Sozinho, o Datafolha poderia mudar a direção da bolsa? Provavelmente não. Provavelmente essa andorinha sozinha nem faria verão. Então, não é que todo o peso foi jogado nisso. A gente teve toda uma conjuntura positiva para o Ibovespa, ele já estava operando no positivo há muito tempo, e aí quando veio a notícia da Datafolha, é como se tivesse um peteleco a mais ali, um empurrãozinho, o mercado sim reagiu, a bolsa subiu um pouco mais do que ela já estava subindo, mas não dá para colocar única e exclusivamente o peso nessa pesquisa. Provavelmente, se ela estivesse sozinha, num dia de poucos condutores, ela nem faria tanto barulho assim. Então, aqui é só para explicar para vocês que a gente tem que sempre olhar o quadro amplo, tem que olhar mercado fora, tem que olhar o que saiu aqui, o que aconteceu aqui no Brasil, o que está prejudicando a nossa bolsa e o que mudou. A gente não pode esquecer que nossos ativos eles estão muito descontados, os preços estão muito comprimidos, é quase como uma mola que você aperta ali e ela está bem comprimida. Na primeira possibilidade ela vai esticar.
Tá? Então, a gente tem uma bolsa hoje com os preços assim no Brasil, porque no ano passado os preços caíram demais. E agora estão saindo os resultados trimestrais e estão todos mais surpreendentes também, mais positivos, mais sólidos, mais resilientes. Então, isso faz com que os ativos voltem a subir também, principalmente porque eles estão baratos. Então, vai entrar gente aqui comprando a nossa bolsa porque ela sofreu demais, está mais barata, porque caiu muito no ano passado. Então, a gente tem também, inclusive o mercado falando, foi uma reação exagerada o que aconteceu no ano passado, coisa que quem diria, né? Olha a Kendi aí de novo, a gente já estava falando desde o ano passado. Mas o mercado ele já está vendo isso e começou a ter esse movimento de recuperação. E aí, num ambiente positivo, essa recuperação também fica aumentada. Então, dá para listar uma série de motivos, mas a gente sabe que as manchetes às vezes são tendenciosas, às vezes elas são tipo aquela isca, aquele clickbait, e elas querem fazer você pensar uma coisa, quando na verdade a gente tem uma conjuntura toda. Dá para falar que está descartada a possibilidade de reação? Não, porque realmente no horário aconteceu. Mas também não dá para falar que é único exclusivamente isso, porque teve ali uma série de outros fatores empurrando a bolsa desde manhãzinha.